Olá, estamos de volta aqui agora com a parte 2 do podcast com o professor Adriano. E temos mais alguns assuntos pela frente. Nós estamos falando ali do cérebro, falamos alguma coisa sobre o cérebro, mas eu queria voltar a palavra ao professor Adriano para que ele continuasse onde ele estava. E uma das coisas que me ocorreu aqui agora é a questão do real e do imaginário. O nosso cérebro acaba se perdendo nessa situação. É verdade isso, professor? Sim, meu querido, olha só, é muito interessante esse tema também, porque a gente está o tempo todo imaginando coisas e isso vai moldando a nossa realidade. A gente vem estudando, né? A gente estudou junto já, eu tenho o privilégio de aprender muito contigo também. A gente estuda sobre a importância de ampliar o nosso campo imaginário. Quanto mais a gente dilata a nossa imaginação, maiores as possibilidades de cenários dentro do nosso mundo imaginário, porque o cérebro não faz distinção entre o real e o imaginário. Por exemplo, se a gente assiste um filme de uma ficção, uma cena muito tensa, a nossa mão vai suar, o nosso coração vai bater mais forte, a gente vai ficar ansioso com aquela cena. Por quê? Porque o nosso cérebro está entendendo que aquilo é real, ou seja, para ele aquilo realmente está acontecendo. Então, quando a gente tem consciência disso, a gente passa a ter um domínio maior sobre os nossos pensamentos e a nossa imaginação também. E o nosso olhar passa a ser voltado para aquilo que a gente realmente precisa para a nossa vida, para a nossa evolução e para a nossa realidade, né? Então, é muito importante ter essa informação. O cérebro não faz distinção entre o que é real e imaginário. Então, a nossa imaginação, ela tem um poder muito grande na construção da nossa realidade. É interessante, né? Porque isso pode interferir no esporte, por exemplo, né? A hora que você tem que quebrar um recorde, a hora que você tem que fazer alguma coisa no esporte que requer alguma coisa a mais, você já enxerga o futuro, né? Quer dizer, a hora que você começa a enxergar o resultado, a comemoração, etc., isso gera uma motivação, né? O nosso cérebro começa a enxergar a recompensa que está por vir, não é isso? Isso, exato. E a sensação que acontece, mesmo quando a gente imagina algo, é semelhante, é igual à sensação de quando aquela situação está acontecendo. Então, é muito valioso a gente ter isso no nosso radar, né? No nosso processo de autoconhecimento e de percepção da realidade. Puxa, isso é imaginação ou é a realidade? Por exemplo, Falcão, você já viu uma montanha, obviamente, você já viu uma montanha. Você já viu um ouro, já viu ouro. Mas você já viu uma montanha de ouro? Não, eu também não. Mas a nossa imaginação conseguiu produzir uma montanha de ouro, né? Então, ou seja, mesmo uma montanha de ouro não existindo na realidade de fato, a minha imaginação conseguiu produzir. Então, olha quantas coisas que a gente vai imaginando que não são realidade e que vão moldando ali a nossa condição emocional e a nossa vida. Então, entender muito bem o que é realidade e o que não é muito importante. E é interessante, no processo decisório, isso aparece como uma antecipação da recompensa. É interessante, porque quando você imagina, fala, eu vou comer alguma coisa, aí você lembra que tem um arroz doce na geladeira, por exemplo, o seu cérebro, entre 5 e 7 segundos antes, ele já está comendo arroz doce, ele já experimentou o arroz doce. Já saliva a boca. Você acaba tomando uma decisão, o seu processo decisório acaba sendo interferido por esta imaginação, porque agora você já viu a recompensa, vai ser muito difícil mudar de ideia. Então, é interessante, e essa antecipação da recompensa está vinculada a quase todo o nosso processo decisório. Eu não sei se todo mundo tem consciência, mas a gente toma até 35 mil decisões por dia. Nossa, é muita decisão. É muita. E 99,999, quantos 9 você quiser, são inconscientes. O trabalho de fazer uma análise do processo decisório está exatamente em trazer isso para o consciente, para que a gente possa racionalmente tomar decisões, né? E as decisões acabam sendo emocionais, intuitivas, estão sob valores, enfim, tem uma série de influências, mas a razão tem que estar por trás. Porque essa antecipação da recompensa, que é a ideia do cérebro não enxergar a realidade sempre,
acaba comprometendo e em algum momento pode prejudicar. Quer dizer, você pode tomar uma decisão que você não consegue controlar mais porque a emoção já entrou no jogo. Muitas vezes a heurística entra no jogo porque isso acaba sendo alguma coisa que você já fez, então está treinado. Enfim, e são os famosos vícios. Exato. Aí você imagine com drogas o que isso pode acontecer. A hora que você tem a visão da recompensa, a antecipação da recompensa, e o cara acaba se drogando, ele não consegue controlar. Exato. Então, é um processo interessante. Para que a gente controle, regra número 1, precisa conhecer. O que nós estamos fazendo aqui é tentando passar para todo mundo a ideia para que você tem poder sobre isso. Exato. Não é simples, né? Mas a gente pode fazer alguma coisa a respeito desse controlar essas reações que nós possamos ter em decorrência de emoções, em decorrência do nosso cérebro rever, parar, ter um... E aí entra a questão da autoconsciência, né? Do autoconhecimento, que acho que é importantíssimo nesse processo, né? O que você acha, Adriano? Com certeza. E tem uma informação muito importante também, você falou dos vícios e me lembrou. Veja, a tomada de decisão, né? Não estava nem no script, mas acontece por conta de uma bagagem, uma experiência que a gente já tem. O nosso cérebro, ele adora atividades de esforço baixo e recompensa alta e imediata. O cérebro adora tarefa de esforço baixo e recompensa alta e imediata. Isso se a pessoa não tem a consciência disso, ela tende a cair nos vícios com mais facilidade. Porque o que é uma pessoa que é viciada em algo? Ela fica construindo dopamina dentro de si para poder ter a sensação de bem-estar. Só que os sentidos, eles não estão... eles são passageiros. Eles são coisas que a gente sente, que a gente passa, mas que não são necessariamente a realidade. Então, quando uma pessoa, por exemplo, é viciada em drogas, ela acessa aquela substância para ter um bem-estar, uma recompensa grande através de um esforço baixo, que é o consumo daquela droga. Ao mesmo tempo que a pessoa pode ter um bem-estar maravilhoso através de uma atividade física. Ou seja, o esforço é muito maior, mas a recompensa é muito mais saudável do que quando acontece através do uso de uma substância. Então, o autoconhecimento também cai nisso. Como é que funciona o meu cérebro? Puxa, meu cérebro ele é programado para economizar energia. Então, o nosso lado racional precisa combater isso, que é aquela diferença entre motivação e decisão. Nem sempre a gente vai estar motivado, nem sempre a gente vai acordar inspirado, mas a gente precisa estar decidido. Então, isso tudo faz parte do processo de autoconhecimento, que é muito importante para qualquer ser humano. O autoconhecimento, resumindo o que você está falando, ele reduz o conflito interno, né? Você consegue dar linhas um pouco mais adequadas para as posturas, você começa a ter confiança nas suas decisões, porque você conseguiu trazer isso para a razão, né? Isso. Eu entendo que o autoconhecimento também, ele ajuda no processo de resiliência, né? Você sabe para onde você tem que voltar. Você enxerga essa recompensa e eu preciso voltar, né? E eventualmente voltar e me adaptar a um novo meio, né? Eu sofri um baque, eu tive um empecilho qualquer, eu tenho que voltar e vou voltar diferente. Quando a gente fala em resiliência, a gente fala em mudança, porque se você sofreu um baque, quando você voltar, você não é o mesmo. Você já mudou, você já aprendeu alguma coisa. É interessante. E essa questão do autoconhecimento, ela acho que acaba fazendo com que a gente tenha coragem, né? E a coragem é um negócio que sempre me chama a atenção. Quando a gente falava de Aristóteles, a questão da coragem, né? Aquela relação entre o medo e a absoluta irresponsabilidade. Quer dizer, o centro aqui nós temos a coragem. Nós não nos deixamos de fazer por medo, mas também não somos irresponsáveis e estamos fazendo a qualquer preço, né? Então essa ideia, isso me lembra uma historinha interessante. Uma vez eu fui jantar na casa de um amigo e todos eles tinham costumes de orar antes de fazer uma oração antes da refeição.
E cada dia um da família tinha que orar. Naquele dia, a oração era para um garoto de 7, 8 anos, e ele estava lá sentado, e a mãe falou, é sua vez, faça a oração. E ele falou, não, eu não quero, e ele não queria fazer a oração. Mas aí, não, faz, é a sua vez e tal. Bom, ele falou, tá bom, então eu vou fazer. Aí todo mundo fechou os olhos, e ele falou, obrigado, Senhor, por todo mundo estar aqui, mas obrigado por essa comida que eu não gosto, mas eu vou ter que comer. Amém. Aí quando você terminou a oração, ficou todo mundo olhando para a cara dele. A sensação que eu tive quando eu olhei para ele, eu falo, poxa, esse garoto tem coragem. Ele teve a coragem de ser livre. Porque o contexto todo está a liberdade por trás. Ele colocou exatamente o que ele sentia, ele colocou exatamente o que ele era. E isso foi interessante, isso me leva para a liberdade, né? Porque todo esse processo que a gente fala traz aquela sensação de liberdade para a gente, não é isso? O que você acha disso, Adriano? O que você achou dessa historinha aí? Não, faz todo sentido. Ele foi autêntico, né? Ele se posicionou, ele não estava confortável em fazer, foi lá e falou, eu não gosto dessa comida e não queria estar aqui. Pelo menos ele foi ele mesmo. E essa relação da liberdade é muito, muito bacana mesmo, né? Porque cada vez mais é necessário, e como eu faço muitos atendimentos individualizados, eu percebo a necessidade que as pessoas têm de encontrar a própria voz. E elas não enxergam ainda essa necessidade quando entram no processo. Então a gente tem que fazer todo esse trabalho de autoconhecimento para que a pessoa perceba o ser e vá ali dominando a voz que ela tem para que ela encontre essa autenticidade. E a liberdade, né, agora fazendo um link com o Legião Urbana, né, que tem na música Há Tempos, disciplina é liberdade. Liberdade não é necessariamente fazer tudo o que a gente quer, mas é saber o que fazer. O Spinoza, ele traz a liberdade da seguinte maneira: o homem verdadeiramente livre é aquele que age de acordo com a própria natureza. Por exemplo, um pé de laranja, ele sempre vai produzir laranjas. Ele nunca vai se esforçar para produzir manga, porque a natureza dele, ele conhece que é produzir laranjas. Essa é uma analogia muito legal que dá para a gente trazer também para a nossa realidade. Você falou do Aristóteles, e ele traz que nós precisamos encontrar o nosso encaixe no mundo. Cada pessoa tem o seu encaixe. E quando você realiza o seu encaixe, quando você se conhece, quando você realmente faz aquilo que faz parte da sua natureza, você está sendo livre. E não quer dizer, por exemplo, eu considero que eu faço coisas que estão ligadas à minha natureza. Eu gosto muito do que faço. Não quer dizer que sempre é gostosinho. Não quer dizer que sempre são flores. Tem o ônus da situação, tem todos os desafios que eu preciso enfrentar, mas existe uma decisão. Puxa, não, aqui esse é o meu encaixe. Então eu vou lutar para que consiga realizar isso até meus últimos dias. E isso é uma coisa que as pessoas precisam descobrir. Porque como a gente aprende na escola, a gente aprende a querer fazer para ter. Eu vou fazer uma faculdade para ter um carro, um apartamento. Aí depois eu vou vir a ser. Mas nós temos que mudar essa ordem. A gente tem que primeiro aprender a ser, para depois fazer algo que esteja ligado a esse ser, e depois eu vou vir a ter coisas que estão relacionadas a essa natureza e a esse fazer. Então isso é muito mais... esse seria o caminho ideal, né? Mas hoje em dia a gente vê muitas pessoas com muitos problemas de encaixe na vida, até muito bem materialmente, financeiramente, mas não sentindo-se encaixadas, não vendo sentido em suas vidas. Então, se conhecer é adquirir essa liberdade de você realizar a sua própria natureza. É interessante que, quando a gente fala em liberdade, aparece uma coisa chamada paradoxo da liberdade total, né? Porque na hora em que você fala, eu sou livre, não existem barreiras nenhuma, eu sou absolutamente livre, sem dúvida nenhuma, eu vou acabar dando um passo e infringindo a liberdade do outro. Exato. E o outro a minha. Então a liberdade começa a ser
cara, ela começa a ter problemas. Quer dizer, para que você seja literalmente livre, você tem que estar sobre a égide de um controle qualquer, de um acordo qualquer. Você é livre dentro de um contexto. Aliás, os seus próprios valores limitam a sua liberdade. Tem coisas que eu não consigo fazer, tem coisas que você não consegue fazer, a gente não consegue fazer, pura e simplesmente por uma questão de valores, né? Exatamente. É interessante. E se você ficar com o existencialismo de Sartre, né, nós somos condenados a ser livres. É o que ele fala. Quando a gente... Você pode fazer tudo o que você quiser, mas você não vai se livrar nunca da responsabilidade daquilo que você fez. Então a liberdade acaba sendo um ônus dentro desse processo todo, né? Interessante isso, né? Perfeitíssimo, perfeito. Então, afinal de contas, o que é a liberdade, né? E quando a gente consegue ter um nível de conversa assim, né, como contigo, que a gente tem, você, toda a experiência que você tem, a bagagem, e demonstra essa personalidade filosófica, é justamente isso, é não ver na superfície. Não, a liberdade ela vai muito além de fazer tudo o que a gente quer. Eu preciso entender quais são os limites, e eu posso me sentir livre, mesmo dentro dos limites que permitem que eu não invada o espaço do outro, né? É verdade. E essa questão da liberdade sempre me chamou a atenção. É interessante, né? Se a liberdade for plena, quer dizer, aquela ideia toda, a palavra perde o sentido, né? Que liberdade. Sim. Isso me lembra a palavra fé. Eu tenho fé em Jesus. Mas a palavra a fé é volátil, porque a hora que eu encontrar Jesus, eu não preciso mais da fé, eu não tenho mais fé, agora eu já vi. Então, a hora que você vê, a fé perdeu o sentido, a palavra fé perdeu. Como a liberdade perde o sentido na hora em que você não tem barreiras, na hora que você não tem limite, porque a minha liberdade vai interferir na sua, a sua vai interferir na minha, então a coisa fica extremamente complicada. Exato. Professor, é um prazer conversar com você. Todas as vezes que eu converso com ele, eu aprendo e aprendo muito. Imagina, mais do que recíproco. Poxa, você é um gigante, Falcão, para com isso. Muito obrigado. Adriano, eu espero que a gente volte a conversar. Vou levantar outros temas aqui. De repente alguém pede um tema aqui, a gente vai discutir esse tema aqui. Esse cara conhece muito, viu? Ele está com essa cara de tantinho aí, mas ele sabe muito. Muito obrigado. Adriano, um prazer falar com você. Está com você a palavra aí para falar um tchau para a galera. Eu que agradeço, foi um prazer, passou muito rápido e pode contar comigo, o que eu puder contribuir com a tua audiência e ajudar as pessoas, né? Eu acho que esse é o nosso grande foco, né? Contribuir para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, para que elas melhorem ainda mais as suas realidades. E como você também é um cara que está encaixado no que faz, é muito bom encontrar pessoas assim para a gente aprender junto. Muito obrigado, viu, Falcão? Valeu. Gente, ficamos por aqui nesse podcast, mas nós voltaremos com os outros. Nos acompanhe aí, tá bom?